Deus, Senhor. Amados, eu queria refletir com você. Nós só estamos aqui esta tarde porque Jesus resolveu descer. É bom e claro que está evidente na nossa mente que Jesus não foi obrigado a fazer nada. É por isso que João 3,16 é claro, evidente, quando ele diz porque Deus amou. E porque Deus amou, ele deu Jesus. Porque Deus amou, ele não matou a humanidade cheia de pecado. Porque Deus amou, ele suportou. Jesus suportou os pecados de toda a geração humana. Porque Deus amou, Ele nos garantiu a vida eterna no céu. Porque Deus amou, a vitória é nossa. Porque Deus amou, o diabo tem inveja do crente. Porque Deus amou, Ele nos deu autoridade. Porque Deus amou, Jesus desceu do céu e se naturalizou homem. Porque Deus amou, Ele disse: Pai, está consumado lá na cruz do Calvário. Porque Deus amou, Ele não abriu do processo quando ele disse: Pai, passa de mim esse cálice. Aí quando ele lembrou que ele estava salvando o povo dessa geração sertaneja aqui do sertão, aí ele disse: mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Se eu fosse classificar aqui frases e mais frases falando do amor de Deus, não teríamos tempo suficiente para expressar a dimensão deste amor. E se você fosse trocar o nome amor de Deus para um outro nome, esse nome amor seria Jesus, o Yeshua, o Emanuel, o Deus conosco, o Ashi Aramachia, o Deus que está aqui. Amados irmãos, é interessante a gente frisar algumas coisas claras. Mateus capítulo 16, versículo 15, diz assim: e vós, quem dizes que eu sou? Não quero cansar os irmãos, mas em alguns poucos minutos eu queria argumentar em cima dessa pergunta de Jesus. E nós pensamos nisso, eu estou até feliz, porque logo esses meninos vão estar cantando. Eu queria argumentar em cima dessas perguntas que Jesus fez. Quem diz os homens que eu sou? É interessante, eu gosto de dizer isso quando falo sobre esse tema, que os discípulos já estavam há 3 anos com Jesus e não conheciam o mestre. Quando Jesus faz essa pergunta aos discípulos e mandam: quem dizem os homens quem eu sou? Ele estava na última semana de vida sobre a terra. E apesar de 3 anos andando com Jesus, os discípulos não sabiam exatamente quem ele era. É por isso que ele faz uma pergunta categórica: quem dizem os homens que eu sou? Na verdade, Jesus queria ouvir, na verdade, o que os discípulos diziam que ele era. Aí ele argumentou: quem dizem os homens que eu sou? É uma pergunta simples, é uma pergunta interessante, é uma pergunta que demonstra o rumo da igreja, o rumo da nossa fé, o rumo da nossa esperança, o rumo da nossa confiança, o rumo da nossa perseverança. Como explicar isso? Nós só estamos aqui esta tarde porque a nossa esperança é Jesus. Nós só estamos salvos porque a nossa esperança é Jesus. Nós só somos libertos porque a esperança do crente é Jesus. Nós só estamos caminhando para o céu porque a esperança da igreja é Jesus. É interessante a gente pensar algo interessante, mas quem é Jesus? É interessante a gente ver isto, por quê? Porque Jesus é Deus. Jesus está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Jesus recebeu todo o poder. Jesus recebeu toda a autoridade. Jesus recebeu e transmitiu para nós. E para a igreja, Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus é o Salvador. Jesus é o Libertador. Jesus é o unigênito. Jesus é o primogênito do Pai, é o unigênito do Pai. Jesus é aquele que morreu, mas ressuscitou. Todos os hinos que a igreja brasileira conhece, eles morreram. Que eu podia citar vários: Pedro, João, Tomé e por aí vai. Mas o Jesus da igreja não morreu para ficar no sepulcro. Ele morreu para dar vitória à igreja. Ele morreu para nos dar o direito. Ele morreu para nós termos a certeza que a partir do momento que cremos no Senhor como Salvador e Transformador da nossa vida, nós vamos morar no céu. Por quê? Porque para a igreja Jesus é a porta. Para a igreja Jesus é a luz. Para a igreja Jesus é o caminho. Para a igreja Jesus é o pão. Para a igreja Jesus é a água. Para a igreja Jesus manda unção. Para a igreja Jesus manda fogo. Para a igreja Jesus manda glória. Para a igreja Jesus
Se você for ver Atos capítulo 7, versículo 55 e 56, se você ver Hebreus capítulo 1, versículo 3, e se você ver Apocalipse capítulo 1, versículo 3 a 18, você vai ver quem é Jesus para a igreja. Jesus para mim, se eu fosse intitular, ele é cura. Jesus para mim, se eu fosse frisar, ele é perdão. Jesus para mim, se eu fosse adjetivar, ele é salvação. Mas muito mais do que isto, Jesus para mim é tudo, e sem ele não é nada. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. O nome de Jesus é tão poderoso que o camarada pode ser o maior prostituto, o maior feiticeiro, o maior macumbeiro, o maior bandido, o maior ladrão, seja lá que for, mas quando ele encontra Jesus, a Jesus não olha se ele é gordo, se ele é feio, se ele é bandido, se ele é baixo, se ele é saudável, se ele tem deficiência, ele não olha nada, ele só diz: meu filho, confessa-me como Salvador, e você confessando, eu e meu Pai o amará, e a Trindade vai vir para você, e nós vamos fazer em você. Como é bom o sangue de Jesus, como é bom o poder de Jesus, como é bom o nome de Jesus. Como eu falo o nome de Jesus, a minha cabeça borbulha de tanto conteúdo. É por isso que eu lembro de uma certa letra que dizia: qual nome que você costuma chamar quando as lágrimas inundam seu olhar? Qual o nome que você grita com poder quando o inimigo ataca você? Não é Pedro, não João, não é Maria, não é Sansão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem Abraão. Não. O nome é Jesus. O nome de Jesus coloca medo e pavor. Olha só, o diabo não tem medo nem pavor do seu terno, da sua gravata, da sua camisa bem passada ou da sua roupa social. O diabo não tem pavor do seu conhecimento bíblico ou teológico. O diabo não tem pavor de quanto tempo você tem da igreja. Mas o diabo tem pavor quando você abre a boca e usa o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é uma bomba dinamite, é uma bomba que explode o inferno, que explode o diabo, que explode o mundo diabólico de Satanás. Todavia, porém, para a igreja, o nome de Jesus é arma, o nome de Jesus é poder, o nome de Jesus é autoridade, o nome de Jesus é tudo. É por isso que ele diz: tudo que pedires ao meu Pai, em meu nome eu o farei. Glória a Deus por isso. É por isso que eu peço para Jesus encher essa igreja aqui, Rosa Luxemburgo de 7 casas, cada dia mais de poder, de autoridade, de unção, de glória, de ousadia e de presença. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, cheia do nome de Jesus, onde ela passa estremece, onde ela passa abala, onde ela passa assusta os demônios, onde ela passa faz a diferença. Amados irmãos, eu nem olhei agora. Amados irmãos, o nome de Jesus. Interessante que quando os discípulos estão meio esbobacados, sem poder entender direito o que responder, aí Pedro, cheio de autoridade, diz: tu és quem, Pedro? Fala aí, Pedro. Tu és o Cristo. Mas o Cristo por quê? Porque o Senhor é o Filho do Deus vivo. Ô Pedro, não foi a carne ou o sangue que te revelou, não foi inteligência humana que te revelou, mas o meu Pai que está no céu te revelou, Pedro. Ei, sabe o que é isso? O que Pedro não sabia e o que o Espírito Santo revelou, o Espírito Santo já nos revelou para a igreja, para mim e para você há muito tempo. O Espírito Santo mostra essa tarde que você pode com autoridade usar o nome de Jesus. Se você usar o nome de outras pessoas, não acontece nada. Se você usar o nome de outras pessoas, não converte ninguém. Se você usar o nome de outras pessoas, não muda a situação de ninguém. Mas se você usar o nome de Jesus, a enfermidade foge, a doença corre e todos os problemas somem. Por quê? O nome de Jesus é tremendo. Meus amados irmãos, eu queria ter mais tempo, mas eu não vou cansar vocês, como já disse.
Se você for olhar o que é o nome de Jesus revelado nas Escrituras, no Antigo Testamento ele é o Messias, nos Evangelhos ele é o Verbo, nas cartas ele é o Salvador, e também o cabeça da igreja, e no Apocalipse ele é o Rei que irá voltar. Toda a Bíblia aponta para Jesus, todo o livro sagrado aponta para Jesus. Jesus está no princípio, Jesus está no fim, Jesus está no meio. Ainda existem algumas pessoas que dizem que só existe Deus e não existe Jesus. Oh, rapaz, como eu tenho pena de pessoas que não conhecem o Jesus poderoso, santo, eterno, vivo e tremendo. Ei, mas nós conhecemos, nós usamos, nós não usamos outros argumentos. É claro, pelo costume do sertanejo, quando está numa hora de apuros, vai, Ave Maria. Mas o crente não. O crente diz, glória a Jesus. Vem cá, Jesus. Chega aqui, Jesus. Ouve-me, Jesus. Crente só chama Jesus. É por isso que quando Jesus nos deu autoridade, ele disse, irmã Maria, irmão Adão, ou Clécia, ou Tassiane, ou crianças, ou pastora Taina, use o nome de Jesus. Quando o crente não usa, o crente está deixando uma metralhadora pesada contra o inferno parado. Mas quando o crente usa, o crente está fazendo a coisa mais correta. É por isso que as armas naturais, quanto mais você atira, mais chega uma hora que as balas se acabam. Mas o nome de Jesus não. Quanto mais você usa o nome dele, mais ele dá poder. Quanto mais você usa o nome dele, mais ele dá unção. Quanto mais você usa o nome dele, mais você tem vontade de dar glória. Quanto mais você usa o nome dele, mais você tem vontade de dar aleluia. Quanto mais você usa o nome dele, mais você fica mais perto dele. Amados irmãos, quem é Jesus para você? Interessante é que a gente vê, para algumas pessoas ele é um personagem histórico, para outros ele é um profeta, para os que crerem ele é o único Salvador. Mas, amados irmãos, nós podemos ter a certeza que o nome de Jesus, ele limpa, purifica, santifica, modifica, regenera e faz o camarada imprestável prestar. A mulher que não valia nada, valer. Alguém que não era ninguém, ser alguém. Por quê? Porque o nome de Jesus, ele tem esse poder. Glória a Deus. Tem algumas pessoas que eu conheço que querem comprar a cidadania americana, porque acham interessante se tornarem cidadãos americanos. É importante, como não é importante se tornar cidadão de um país tão poderoso, mais poderoso de toda a atmosfera? Como não é importante se tornar um cidadão americano? Eu acho importante, só que para isso tem todo o processo. Mas mais importante do que cidadão americano não é ser cidadão brasileiro. Mais importante do que cidadão brasileiro não é ser cidadão mexicano. Mais importante do que ser cidadão mexicano não é ser cidadão português. Mais importante do que ser cidadão desses países é ser cidadão do céu. E quem dá esse direito a essa passagem, essa ousadia, é o nome de Jesus. E eu sempre digo isso quando eu prego, que a maior raiva que Satanás tem de nós crentes é porque nós vamos para o lugar que ele perdeu a vaga. Nós vamos para o lugar de onde ele saiu. Nós vamos entrar no lugar onde ele não entra mais. É por isso que ele tem raiva da igreja, porque o passado dele, o futuro dele vai ser terrível, mas o da igreja vai ser glorioso. Amado, se agarre com Jesus. Não dê a sua boca para falar coisas que desagradam ao mestre, desagradam a Deus. Não viva uma vida que afaste a presença de Deus de você, mas viva uma vida onde você se parece cada dia mais com Jesus. Eu queria que você refletisse um pouco sobre isso. Aí eu coloquei aqui, quem é Jesus para o diabo? Jesus para o diabo, ele treme diante do seu nome. Jesus veio para destruir as obras de Satanás, como está escrito em Marcos 23, 24, Tiago 2,19, 1 João 3, 10, 3 e 8, e outras referências aqui que eu não vou citar. O mesmo Jesus que venceu o diabo disse para a igreja: não temas, vocês também vão vencer. Glória a Deus, Jesus. A gente, quando vence qualquer processo, a gente já fica animado. Quando passa numa prova,
quando consegue comprar aquilo que tanto desejava, quem já fica animado? E vencer o mundo e o diabo juntos, usando só uma ferramenta, só o nome de Jesus. Tem coisa maior e melhor? Não. Quem dá o brilho na vida do crente é o nome de Jesus. Quem dá o brilho na vida do crente é a glória de Deus. Quem dá brilho na vida do crente não é status, não é fama, não é estrutura financeira, é o nome de Jesus. Aí é interessante a gente dizer algo importante. Jesus, ele é o quê? Ele é o Salvador do mundo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Filho de Deus, e o noivo da igreja. Jesus é o noivo. Nós estamos prontos como uma noiva a ser entregue para o noivo. E eu costumo dizer que Jesus não é ansioso, mas existe uma coisa que ele está contando os minutos, é o dia de encontrar com a igreja. Ele vai olhar para mim, para você e vai dizer: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ei, você é um privilegiado, nós somos, porque vamos ceiar com Jesus. Que alegria, que maravilha, que bênção. Amados irmãos, em João 3,16, você sabe o texto, João 11,25, Apocalipse 19,16, Jesus demonstra quem é Ele. Eu queria concluir dizendo: Jesus é muito mais que o nome. Ele reina no céu, Ele manda no inferno. A Bíblia revela ao coração daqueles que creem quem é Jesus. A grande pergunta é: quem é Jesus para nós? Eu não consigo viver, imaginar, existir sem esse nome de Jesus. Você não consegue viver, nós não viveremos. Quem tem compromisso com o nome de Jesus não pode ver um culto como este e quer participar. Quem tem compromisso com o nome de Jesus abre mão do que está fazendo para cultuar. Quem tem compromisso com o nome de Jesus diz: eu não vou pecar não, para não entristecer meu noivo. Eu não vou mentir não, para não entristecer meu noivo. Eu não vou falar isso não, para não entristecer meu noivo. Eu não vou pensar isso não, para não entristecer meu noivo. Sabe por quê? Porque a igreja, que é a noiva de Cristo, não quer entristecer o noivo, porque o noivo está esperando a igreja para o casamento. Ô irmão, como é que eu faço para não pecar, para não pensar, para não mentir, para não errar? Use o nome, fala o nome, viva o nome, pensa no nome, respira o nome, transpira o nome, adora o nome, e você não vai errar. Participemos desse momento importante deste culto, que é o culto da ceia do Senhor, consciente que você e eu não temos privilégio nenhum, mas o nome de Jesus nos deu essa amor. Amém, amados? Vamos participar da ceia. Jesus é Deus. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Meus amados irmãos, acho que a mulher está certa. Meus amados irmãos, meus amados irmãos, meus amados irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus foi cegar com seus discípulos, ele tomou o pão e deu graças. Certo? Mas eu já estava esquecendo. Eu quero chamar aqui o irmão Luiz.
desceu as águas no dia 2 de 2026. E o crente, quando desce as águas, está dizendo: eu morri para o mundo e ressuscitei para Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aqui está o certificado onde declaramos a data de batismo do irmão Luiz e onde também eu acredito que ele vai guardar esse certificado bonito. Oi, irmão, olha que certificado bonito, é? Assim não está vendo, não. Tá não? Tá vendo agora? Certificado bonito. Aleluia. Glória a Jesus. Irmão Luiz, que eu desejo para o Senhor e que o Senhor se mantenha nos caminhos do Senhor, honrando o nome de Jesus e fazendo na sua vida um espelho para que as pessoas vejam e aceitem Jesus como Salvador. Glória a Deus. Amém. Pode ser ficar assim? Isso, pode ir assim. De frente. Amém. E Jesus tomando pão, Pode sentar. tomando pão, ele deu graças. Senhor, muito obrigado, Pai, por este momento, por estarmos aqui, Senhor, na tua presença. E temos o privilégio de te adorar em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por este momento, pelo teu corpo que foi rasgado por nós e nos deu o privilégio de participarmos desse momento, na ceia do Senhor. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Cristo já nos preparou uma já que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná, que de graça Deus te dá, bem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear, mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, ao divino transformou. Vem famintos a Jesus, vem cear. Obedecendo a ordenança de Jesus, fazemos o que ele fez. Tendo dado pão, ele disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amados irmãos, depois de ter dado o pão, ele diz: este é o cálice do meu sangue que foi derramado por vós, em amor a muitos. E, tendo dito isto, ele tomou o cálice e deu graça. Simbolizando o sangue de Jesus, que nós te agradecemos, Pai, pelo teu sangue derramado naquela cruz, que purifica-nos do pecado, Pai. Obrigada, Senhor, pela tão grande obra, pelo tão grande privilégio que o Senhor derramou naquela cruz, de nos tornarmos teus filhos. Nós, ó Deus, agradecemos pelo teu sangue, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ô irmão, cada vez que você participa da ceia, você está dizendo para o diabo: vem sim mais um mês. É isso que você está dizendo. Então faça questão de participar de cultos como esse. Vem cear, o mestre chama, vem cear, mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, ao menino transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Poucos pães multiplicou,
amor vem famintos. Você que está com o cálice na mão, sinta-se um privilegiado pela oportunidade de cear. E tendo dado graça, ele deu também o cálice aos seus discípulos e disse: este é o meu sangue derramado por vós. Podei tomar e beber. Fazer isto em memória de mim. Podemos beber. Obrigado, Senhor. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue, pelo sangue, Pelo sangue de Jesus no Calvário. A Bíblia diz que logo depois de cear, Lucas disse isso. Eles cantaram um hino. Vocês ainda estão com alguma garganta para cantar? Está com sono? Glória a Deus. A gente canta Galileu lá. Mas canta aqui também. É o hino oficial, né, irmão Adão? Depois da ceia. Eita, Jesus. Glória a Deus, meu Deus. Eu não gosto de cantar isso não. Glória a Deus. Eu não gosto de cantar não, mano. Me dá vontade de pular e eu não posso. Já ficaram correndo aí, pular mesmo. Jesus. No sol da glória foi todo amor, foi todo amor. Então seu sangue derramou em grande amor. Aquela vida dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, Deus, Emmanuel, estrela, amanhã, cordeiro de Deus, toda a vida. Quem sempre da paz o grande, a chamar, santo, visão, luz do mundo. Ele é! Jesus,
para casa? Não, tem mais outra. Mais outra? Irmãos, quarta-feira, 4h30 da tarde, nós voltamos aos nossos estudos. Lá na casa do irmão Adão, 4h30 da tarde. A quarta-feira, 4h30 da tarde. Vamos estudar o que mesmo? Mas vai ser Hã? Romano Corinthians. Eu lembro. Segundo Coríntios, é isso? Então, Esse está esquecido de tudo. o Madão vai dar o estudo na quarta-feira. Vou ouvir, pastor, vou ouvir. Irmão Clécio, vem aqui fazer uma oração. Vai ler, né? Fica aí, aqui. Vamos. Querido Deus e eterno Pai, aqui queremos te agradecer, Senhor, por esse momento lindo e maravilhoso, Senhor, que não tem preço, Senhor. Sabemos nós que só Tu, Senhor, pode todas as coisas em nossas vidas. Quero te pedir, Senhor, que abençoe cada vida que aqui se encontra, cada vida que veio te buscar, Jesus. E eu creio que cada um de nós estamos saindo daqui com a resposta da Tua parte, Senhor. Que o Senhor venha visitar, Senhor, cada um dos nossos. Que o Senhor venha visitar cada um desses que se encontram neste lugar. Aqueles que se encontram nos hospitais, Senhor, doentes, sem esperança, meu Deus, de uma cura, sem uma cura espiritual, que o Senhor venha, Senhor Jesus, trabalhar na vida de todos esses, Senhor, que se encontram necessitados de Ti, meu Deus. Que o Senhor venha de encontro a cada um, Senhor, que se encontra no presídio, Senhor, tanto masculino e feminino, Senhor, nesse mundo, porque só Tu, Senhor, pode e tem o poder de toda mudança, Senhor, na vida de cada um de nós. Quero te agradecer, Senhor, por esse momento maravilhoso, Senhor, que o Senhor me permitiu participar. Que o Senhor venha abençoar cada um que aqui se encontra e cada criança, Senhor, que o Senhor venha usar na Tua santa presença. E desde já eu já quero te agradecer, Senhor. Amém. Maravilha. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a doce consolação do Espírito Santo continue com você, na sua casa, na sua família, no seu endereço, no seu negócio, aonde você for, de onde você chegar, aonde você estiver. Em nome de Jesus, e você diz: amém. Você